Capítulo 23. O Boas Novas. Após a resolução de se comprar um grande barco, procuramos e encontramos um que nos parecia ser o ideal, tanto em relação ao preço como com relação às dimensões. O proprietário facilitou o pagamento e conseguimos comprá-lo. Felizmente, poderíamos escolher a tripulação entre os membros da igreja. Um piloto com longa prática, um ajudante e um cozinheiro formavam a tripulação que faria o barco viajar. Agora era possível organizar o trabalho do Senhor nas ilhas e dar-lhe maior assistência. O barco, que tinha espaçoso camarote, era como se fosse o meu lar, no qual eu podia descansar depois dos cultos e das visitas aos enfermos. Apesar de ser um barco à vela, desenvolvia grande velocidade e isso favorecia o atendimento ao trabalho. Um barco menor, atrelado ao grande, completava o equipamento e servia para nos levar à praia nos lugares rasos em que o barco grande não pudesse encostar ou para qualquer caso de emergência. Nos flancos e na proa estava escrito em letras bem legíveis o nome do barco, Boas Novas. Esse nome tornou-se conhecido em toda a região, fora o nome que o Senhor me revelara para dar ao barco. Antes de possuirmos o Boas Novas, tínhamos que alugar ou pedir emprestado barcos para visitar igrejas e enfermos. Além dessa dificuldade, era necessário usar remos. Quando as águas estavam agitadas, o barco não se movia do lugar, apesar dos esforços que se fizessem com os remos. Agora tudo mudara. O veleiro atravessava as ondas mais fortes e podíamos navegar, mesmo com a água passando sobre o convés. Nosso desejo era tirar o máximo de proveito para a obra do Senhor, isto é, para multiplicar o talento que nos fora concedido e ganhar outros talentos. O trabalho crescera tanto nas ilhas que nem mesmo com aquele barco veloz era possível atender a todos os chamados. Dávamos prioridade aos enfermos. A fim de atendermos os casos mais sérios, combinamos que uma bandeira vermelha seria erguida na margem do rio quando houvesse enfermos graves, ou desejassem batismo, ou ainda outro assunto urgente. Caso não houvesse algo importante, colocariam a bandeira branca como sinal. Certa vez, como de costume, estávamos navegando pelo rio após uma visita feita a um enfermo. Nós nos dirigimos para um local um pouco mais distante, porém antes de alcançarmos o destino, vimos uma bandeira vermelha ao longe. Na margem do rio, pequena multidão gesticulava para chamar nossa atenção. Aproximamo-nos utilizando o barco pequeno. A multidão mostrava-se alegre. Não era, portanto, caso de enfermidade. Um dos irmãos que estavam na praia disse-nos que havia boas notícias para nós. 5 novos convertidos ali estavam para ser batizados nas águas. Foi com grande alegria que batizamos os 5 novos irmãos. Também oramos por alguns doentes e diversas pessoas aceitaram a Jesus Cristo como Salvador. Na hora da partida, um irmão chamou-nos e disse que tinha mais uma notícia agradável. Ele vendera algumas terras e o dinheiro que recebera era suficiente para pagar a quantia que restava da dívida do barco. Todos os irmãos estavam atentos à conversação e olhavam para mim. Nesse momento, meus olhos se encheram de lágrimas. A emoção não me permitiu falar. Durante algum tempo, não consegui articular palavra. Às vezes as palavras são tão insignificantes, tão pobres, tão pequenas, que não expressam os sentimentos mais elevados do nosso coração. Diante de tão grande bênção, estendi a mão para aquele servo de Deus e agradeci-lhe em nome da igreja e no meu próprio. Agora o barco pertence a Jesus. Através de seus serviços, levaremos multidões de passageiros para o porto celestial. Despedimo-nos enquanto os irmãos na margem do rio cantavam um hino. Acenamos as mãos e nos afastamos no pequeno barco, dentro do qual os irmãos haviam colocado um cacho de bananas. A nossa parada naquele local não estava no programa. Nosso destino, tão alegremente interrompido, estava mais adiante.
Portanto, dirigimos-nos para lá a toda pressa. A ilha onde paramos era muito rasa. As casas eram edificadas sobre estacas dentro d'água, com entrada pela parte alta da terra. Quando entramos na casa da enferma, vimos através dos vãos da madeira do assoalho as águas a correrem embaixo. Na própria sala, um homem, provavelmente o marido da doente, pescava com anzol e apanhou um peixe naquele momento. Os moradores pouco conheciam de higiene. Mostramos ao marido da enferma que o lugar em que morava não era saudável e também o aconselhamos a ferver a água que usavam, pois era muitíssimo suja. Despedimos-nos depois de orar por aquela mulher, com a esperança de vê-la restabelecida, pois notamos que a sua fé era muito grande. Logo que partimos, a tripulação começou a queixar-se de que tinha fome. Havia bananas, mas os homens queriam alguma coisa diferente para comer e não tínhamos nada. Um outro veleiro passou por nós. Mostramos o cacho de bananas e eles mostraram um lindo peixe. Atirei o cacho de bananas para dentro do outro barco e eles jogaram o peixe em nossa direção, mas infelizmente não acertaram o alvo. Vimos o nosso jantar passar por nós e cair do outro lado. As águas estavam agitadas, impossibilitando assim que o alcançássemos. Tentei pescá-lo com um anzol, porém sem resultado. De repente, percebi ao longe duas coisas movimentando-se velozmente em direção ao barco, um atrás do outro. Quando se aproximaram, vi que eram 2 peixes. O que vinha na frente era grande, maior do que os peixes comuns, mas o que vinha a persegui-lo era ainda maior. Estávamos observando como nadavam rápido como flechas, quando o que estava sendo perseguido deu um pulo e caiu no meio do barco. Era a resposta à oração que havíamos feito ao Senhor, pedindo-lhe que nos desse alimento, algo para o jantar. Agradecemos a Deus mesmo antes de prepará-lo para comer. Todos os tripulantes se alegraram e viram com seus próprios olhos como Deus supre as necessidades dos seus filhos. O peixe tinha excelente sabor. O cozinheiro declarou que aquela espécie é rara naquela região e aquele era o maior exemplar que ele vira desde muito tempo. Quando o Senhor dá alguma coisa, dá sempre o melhor. As suas bênçãos, possibilidades e querer são maiores do que possamos imaginar. Até mesmo nas pequenas coisas, nos acontecimentos diários e na variada espécie de problemas, sentimos a mão de Jesus dirigindo-nos pelo melhor caminho. Como é maravilhoso o fato de sabermos que temos o privilégio de ser cidadãos do céu, que podemos ler nossas Bíblias e constatar que Jesus é o mesmo hoje, como foi nos tempos antigos. Ele é um refúgio nos momentos de angústia, e nada lhe é impossível. Essa verdade tem grande valor para mim, para você e para todos em todo o tempo.